Câmara Municipal realiza solenidade em homenagem aos professores. Outubro Rosa reforça a importância da prevenção do câncer de mama, doença que atinge mais de 59 mil pessoas por ano só no nosso país. Longe de atingir meta mundial, aleitamento materno no Brasil dura em média 51 dias. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o jornalista Rodrigo Romero. E também o médico mastologista Belmiro José de Siqueira. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. É isso aí. Bom dia, segunda-feira, 22 de outubro, mais uma semana começando. E aqui você fica com o Bom Dia Jacareí. Para começar o nosso jornal, vamos acompanhar os principais destaques em nosso giro de notícias. Começamos com o Diário de Jacareí. Defensoria exige regularização de entrega dos Correios no Parque dos Sinos. Vemos aí na foto o defensor público Antônio Vinícius Vieira, com representantes da Prefeitura, vereadores e moradores do Parque dos Sinos durante a reunião. Esse tema vem se estendendo há algum tempo, o bairro não é atendido pelo serviço de Correios e agora a Defensoria Pública, então, vai intimar os Correios para que ele regularize o fornecimento dos servidores, dos moradores lá, o fornecimento de serviços de Correio para os moradores do Parque dos Sinos. Mais uma notícia agora, Jornal Vale. Trânsito mata 263 no Vale em 2018, com 29 mortes. Setembro tornou-se o terceiro mês do ano com mais acidentes fatais no Vale, perde para janeiro e agosto. Pelo nono período, então, consecutivo, as mortes em acidentes de trânsito subiram aqui no Vale do Paraíba, com 263 vítimas fatais de janeiro a setembro deste ano, contra 256 em igual período de 2017. Uma alta, então, de 2,73%. Mais uma vez, o resultado vai na contramão das estatísticas estaduais, que caíram 4,56% neste ano. Beleza. Vamos lá, mais uma agora, Agência Senado. A regulamentação da duplicata eletrônica segue para a sanção presidencial. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a duplicata eletrônica, ou seja, o projeto moderniza o lançamento das duplicatas comprovantes de créditos gerados pela venda de mercadorias ou prestação de serviços por uma empresa. Aí, então, facilitando a informatização da geração desse documento. Mais uma manchete, Agência Brasil, EBC Brasil, Rede Pública de Comunicação, rede de trilhas de 18 mil quilômetros começa a ser construído no Brasil. O governo federal criou aí, Leilani, a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade. É formada por 4 grandes corredores, que interliga paisagens naturais no país, por onde milhões de pessoas poderão transitar. Então são corredores que vão ser turísticos, ligados aí então ao meio ambiente, a paisagens. O documento que oficializa o início do projeto vai ser assinado em São Paulo e a expectativa é de que em 20 anos sejam construídas rotas ao longo de unidades de conservação e ecossistemas que no total somam, como a gente viu aí, 18 mil quilômetros. Aí uma das regiões beneficiadas é a Serra da Mantiqueira. Teremos ali a Transmantiqueira ligando toda a cadeia da Mantiqueira com outras áreas e unidades de conservação. Muito bem, para conversar com a gente aqui no nosso estúdio, toda segunda-feira recebemos o jornalista Rodrigo Romero. Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilani. O meu destaque vai para uma outra manchete que o Diário deu nesse fim de semana, que eles fizeram uma comparação com as candidaturas dos jacarienses a deputado estadual e federal, comparando um pouco desde 2002, aí no século XXI, até 2018. Segundo os dados que o Diário de Jacareí coletou, quem mais recebeu votos para deputado estadual a partir de 2002 foi o ex-vereador Marco Aurélio de Souza, que em 2010 recebeu só em Jacareí 51 mil votos, no total foram 70 mil, e ele conseguiu se eleger deputado estadual em 2010. Outro ex-vereador que recebeu uma votação expressiva, só que em 2002, foi o Marino Faria, também do PT, que recebeu 25 mil votos em 2002, mas não conseguiu se eleger deputado estadual. Para a vaga de federal, em 2002 a gente teve a maior votação,
que foi o do ex-vereador também, Maurício Raca. Na época ele estava no PDT, ele recebeu cerca de 20 mil votos para deputado federal e em 2006 ele recebeu 31 mil votos para deputado federal. Nessa comparação com o Diário, lembrando que em 2018 a gente teve 18 candidatos, foram 5 para deputados federais e 13 para deputados estaduais. A candidata que recebeu mais votos foi a Ana Abreu, do PSB, que chegou aí a 18 mil votos, mais ou menos, também não conseguiu se eleger. Então o Diário faz essa comparação, porque a partir de 2002, principalmente, o Jacareí um pouco que pulverizou as candidaturas, teve vários candidatos de diversos partidos, e isso, segundo o Diário, foi um problema que não conseguiu se eleger mais nenhum de Jacareí, ponto dessa pulverização, com a exceção do ex-prefeito Marco Aurélio, que foi eleito. Muitas pessoas de fora da cidade recebendo votos aqui também, a gente já conversou sobre isso também. Isso, os 2 deputados de Guararema receberam muitos votos aqui. Em 2010 e 2014 a gente teve a explosão do deputado Tiririca, que recebeu muitos votos aqui em Jacareí também. Então essa somatória de coisas, de fatos, foram determinantes para que Jacareí não conseguisse eleger esse ano de 2018 ou um deputado federal ou então um deputado estadual aqui para a cidade. Bom, tá, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Rodrigo, porque em outubro é comemorado o Dia do Professor. E para prestar uma singela homenagem aos profissionais que fizeram e fazem a diferença na vida de tanta gente, a Câmara aqui de Jacareí realizou uma sessão solene em homenagem aos professores. Dona Mirna, aposentada, 40 anos de sua vida dedicados ao amor e a um dom: ensinar. Após 4 décadas doando-se e iniciando a construção de muitos sonhos, ela e mais 5 colegas, entre as que ainda exercem a profissão e as aposentadas, receberam uma homenagem da Câmara Municipal de Jacareí pelo Dia do Professor. E olha que legal, a Dona Mirna enche a boca para contar para a gente que ainda hoje, após muitos anos, às vezes ainda é surpreendida por alguns de seus ex-alunos no dia a dia. Às vezes estou num restaurante e venho, posso tirar uma fotografia? Dona Mirna. Falou Dona Mirna, eu já sei que foi aluno meu. Porque não dá para conhecer. Eu tive 40 anos, 2 períodos. Quantas crianças passou? E tudo pequenininho. Então a gente não lembra. Quando ele fala Dona Mirna, eu já sei que foi aluno meu. Sabe? Daí a gente bate, conversa. Eu me sinto muito orgulhosa. E eu sou realizada. Eu amei a minha profissão. A homenagem é fruto do Decreto Legislativo número 180, de 3 de maio de 1999, e foi alterado pelo Decreto 254, de 2005. A solenidade aconteceu antes do início da tradicional sessão ordinária da Câmara e reuniu todos os 13 vereadores da Casa, além de convidados da secretária de Educação, Maria Tereza Cirino, e amigos e familiares das homenageadas. Wanda é professora da Rede Municipal de Ensino e foi a escolhida para falar em nome de todas as professoras homenageadas. A emoção foi tanta que ela não se conteve. E numa rápida palavrinha com a nossa equipe, ela frisou que é preciso viver um dia de cada vez e a cada dia fazer a diferença na vida de alguém. A gente tem que sair daqui melhor. Então a gente cada dia sair da sala de aula melhor, fazer com que os alunos saiam melhor daquela sala, daquele dia, para que eles se tornem um adulto melhor. Tá aí, parabéns aos professores, né? Um mês que a gente comemora, né? Não é só um dia, na verdade, que a gente tem que valorizar o professor o ano inteiro, porque se não fossem eles, nenhuma profissão existiria. É isso aí. Bom, a semana está só começando, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias, né? Final de semana, aqui vamos dar uma olhada na previsão. Final de semana tinha a previsão de chuva, a chuva não veio, né, tão forte, em algumas regiões da cidade choveu um pouquinho, mas também à noite a temperatura caiu, o dia com sol, e nessa segunda-feira vamos ter um dia mais ou menos assim como foi o fim de semana. Segunda-feira de bastante calor, tempo abafado, só que agora vamos ter um pouquinho um aumento das nuvens, dessa vez a possibilidade de chuva, não temos possibilidade de chuva nessa segunda-feira, a umidade do ar fica em 47%. As previsões aí para a temperatura são 12 graus de mínima e 27 graus de máxima. Já amanhã,
o tempo estará mais aberto, principalmente no período da tarde, e o calor deve aumentar. Nebulosidade dará lugar a uma massa de ar quente e a umidade do ar deve ficar aí na casa dos 53%, também sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 16 graus de mínima e 30 graus de máxima. Mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz podem ter o direito de receber atendimento psicológico. É o que prevê um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. A ideia é tentar combater a depressão pós-parto. Pesquisas mostram que a depressão pós-parto atinge cerca de 20% das mulheres que deram à luz. Edna viveu essa experiência depois do nascimento do primeiro filho. Ela conta que teve uma gravidez tranquila, mas as complicações vieram na hora do parto. Comecei a desmaiar, eu não tinha mais nenhum tipo de força. E foi quando eles optaram por... Já tinha feito todos os tipos de posição que se usa no parto, já tinha feito, mas nada, não conseguia, o Caio não saía. E como eu já estava nessa fase final, né, de desmaiar, de não ter mais nenhum tipo de força e não tinha como seguir para uma cesariana, aí foi quando eles optaram pelo fórceps. Ela conta que logo depois do parto ainda passou por uma cirurgia para reconstruir a parede vaginal muito machucada pelo fórceps. Um trauma que pode ter desencadeado a depressão pós-parto. Os primeiros meses foram muito difíceis e Edna não conseguiu amamentar o Caio. Ela lamenta que todo o atendimento tenha sido num hospital público onde não conseguiu atendimento psicológico. Seria muito importante, na época, eu ter entrado com uma medicação e um acompanhamento psicológico mesmo, porque foi muito sofrido. Psicologicamente até hoje ainda não recuperou. Alessandra é psicóloga e especialista em depressão pós-parto. Ela diz que o problema pode ser provocado por vários fatores, como casos anteriores de depressão ou ansiedade, falta de apoio do pai do bebê e dificuldades na hora do parto e da amamentação. E faz um alerta. É o distúrbio mais grave que pode acontecer no puerpério. Então, ele precisa realmente ser rastreado, ser muito bem cuidado, tratado, porque ele traz consequências não só para a mãe, mas para o bebê, para o pai, para a família e para a sociedade de um modo geral. Para tentar combater o problema, um projeto aprovado pela Câmara prevê que as mulheres devem receber atendimento psicológico durante o pré-natal e após o parto. O deputado Lincoln Portela foi relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos psicólogos que atendem no SUS e, por certo, aumentar um pouco o número desses psicólogos é fundamental para que não aumentemos amanhã o número de pediatras, o número de homens que precisam atender as mulheres, de médicos ou enfermeiras ou técnicos de enfermagem que precisam atender essas pessoas. Na realidade, nós estamos fazendo uma medida preventiva. Tá aí uma questão importante, né? Importante. Muitas mulheres hoje, né, algumas não admitem, mas muitas sofrem com a questão da depressão pós-parto e ter o auxílio público vai ajudar muitas pessoas, com Até certeza. Inclusive no diagnóstico, né, Leilane? Sim. Às vezes as pessoas não têm, ainda hoje as pessoas não têm informação sobre a questão da depressão e sobretudo a depressão pós-parto. E é uma doença, né? Muita gente acredita que é só uma questão mais emocional, não, mas hoje é considerada a depressão uma doença que precisa de tratamento. E julgar as pessoas não ajuda em nada. Bom, Rodrigo, tem mais um destaque aí para essa segunda-feira de manhã. Segunda-feira ainda pegando aqui no tranco. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, libera a partir de hoje os cartões com os locais das provas que vão acontecer nos dias 4 e 11 de novembro. Lembrando que são 5.500.000 estudantes inscritos. Aí está na sua tela o site para você pegar esse cartão onde vai estar o local da sua prova, que vão ser nesses 2 dias que eu falei, e lembrando também para as pessoas se prepararem com os fusos horários, né? Ontem, no fim de semana, a gente teve já uma série de problemas por conta das operadoras de celular que mudaram os horários, pensando que o horário de verão era nessa semana, mas vai ser no dia 4 de novembro. Semana passada os celulares Apple tiveram problema, ontem os Android, né?
Então, final de semana vai mudar de verdade. No final de semana do Enem... No dia 4 de novembro, do dia 3 para o dia 4, vai acontecer o horário de verão. E então, no Brasil inteiro, para os estudantes, vão ser 3 fusos horários diferentes. Para você ter uma ideia, pelo lado de Brasília, os portões vão ser abertos a 1h da tarde e para os moradores do Acre, às 9h da manhã. Então, para eles ficarem preparados, e o governo toma essa medida para, claro, as provas acontecerem ao mesmo tempo, não ter o problema de divulgação de questões, enfim. Então, por meio desse site, os estudantes podem pegar os locais que vão ser divulgados a partir de hoje no site do Enem. Tá joia. Bom, as provas, então, para quem tá no horário de Brasília, é 1h da tarde, né? 1h da tarde. A gente aqui em Jacareí, 1h da tarde. Pra dar tempo de, mesmo se atrapalhar com o horário, se acordar cedo, dá pra... E pro pessoal da região Nordeste e Norte, a partir das 9h da manhã, nesse fuso horário aí do Brasil, para não se perder, não ficar confuso com esses horários aí das provas. Legal. Bom, você pode acompanhar o trabalho desenvolvido pelos vereadores aqui da Câmara Municipal no site jacareí.sp.leg.br e vamos trazer ali do nosso site alguns destaques no quadro Momento Legislativo. Temos hoje, nesta segunda-feira, aí o Paulinho do Esporte, do PSD. Ele enviou à EDP Bandeirante um requerimento pedindo manutenção urgente nos cabos da rede elétrica na rua Professora Anita Gomes, lá no bairro Cidade Nova Jacareí, região oeste. O vereador Juarez Araújo, também do PSD, enviou ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior requerimento pedindo rondas ostensivas na rua Professora Olinda Mercadante, no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, na região sul da cidade. E a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, questionou a prefeitura sobre a ausência de radares e lombadas eletrônicas nas vias públicas de Jacareí e qual é a previsão de realização de um novo processo licitatório. Bom, esses são os destaques do Momento Legislativo. Você pode acompanhar outras indicações, outros pedidos de informação dos vereadores da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site. Tá lá. E bom, aproveitar agora ainda, se você está procurando emprego, segunda-feira, está procurando ou não, ou você que está sem emprego ou querendo uma recolocação aí no mercado de trabalho, vamos acompanhar as oportunidades oferecidas pelo PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Nesta segunda-feira, temos aqui, olha, vendedor de serviços, 1 vaga. Temos também vendedor em domicílio, 4 vagas. Representante comercial, 5 vagas. Manicure, 4 vagas. O PAT fica ali na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, lá ali dentro do Atende Bem Trabalhador, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. O PAT é sempre o local onde a pessoa pode ali procurar, né? As fazer informações. Um cadastro ali. Não só para novas oportunidades do mercado de trabalho, quanto para estágios também, né? Então, estudantes que precisam cumprir a carga horária de estágio, pode procurar o PAT também, que eles têm oportunidades. Isso aí. Bom, Rodrigo, mais algum destaque, mais alguma coisa? Vamos observar a última reta final das eleições presidenciais. As eleições... é o dia decisivo da eleição para presidente, e alguns estados também vão ter segundo turno, como é o caso aqui de São Paulo, que desde 2002 não havia segundo turno para governador. Então vamos ver na segunda-feira os resultados, já na noite de domingo, lá pelas 8, 9 horas da noite. Provavelmente a gente vai ter já os nomes dos vencedores, tanto para presidente quanto para governador dos estados. Tá aí, então... Isso aí. Mais uma vez, Rodrigo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, vamos receber o Dr. Belmiro de Siqueira, que é médico mastologista. Bom dia, volta já. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação.
Você sabia que todo trabalhador que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado até 2015 tem direito ao saque das contas inativas da FGTS? O pagamento começa em março e será feito de acordo com o mês de aniversário. Acesse o site www.caixa.gov.br/contas inativas ou ligue 0800 726 2017 para saber de forma personalizada o saldo, a data e o local mais conveniente para o saque. O dinheiro das contas inativas é seu direito. Não deixe de se informar. Ministério do Trabalho, Governo Federal, Ordem e Progresso. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Faça a sua parte, use bem a água. Um vaso sanitário com válvula de descarga gasta 14 litros de água a cada 6 segundos de acionamento. E jogar papel higiênico ou lixo no vaso causa entupimentos que gastam ainda mais água. Use vasos com caixa de descarga acoplada em sua casa. Elas usam apenas 6 litros de água por acionamento. E você também pode reaproveitar a água usada em sua casa. Na hora do banho, pegue um balde e recolha, por exemplo, a água que não foi aquecida.
Ela pode ser utilizada na descarga e até mesmo para regar plantas. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água, de 18 a 23 de março em Brasília. Saiba mais nas redes sociais do Fórum. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e neste segundo bloco está conosco o Dr. Belmiro José de Siqueira, que é médico mastologista. Nós vamos conversar. Bem-vindo, doutor, primeira vez aqui com a gente. É um prazer aqui estar disponível para tentar esclarecer algumas dúvidas aí. Isso, a gente tem algumas dúvidas aqui, mas você que está nos acompanhando também pode mandar suas perguntas aqui pelo Facebook, a transmissão ao vivo da TV Câmara, e a gente vai tentando encaminhar de acordo aqui com o programa. Leilane, você quer começar? A gente já estava conversando sobre isso. Eu acho que é legal a gente acompanhar a matéria que a gente fez para a gente depois poder discorrer sobre o assunto, já que outubro é o mês escolhido para destacar a importância da prevenção do câncer de mama, que precisa acontecer durante todo o ano, visto que a chance de cura é altíssima quando o diagnóstico é precoce. Acompanhe a reportagem a seguir sobre a importância de realizar outros exames, além do exame de toque, para ter um diagnóstico correto e assertivo. O prédio da Câmara Municipal recebeu uma iluminação diferente. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa, movimento mundial criado para estimular a participação da sociedade na luta contra o câncer de mama, que hoje é o mais comum entre as mulheres, levando a óbito todos os anos mais de 14 mil mulheres só no Brasil. A boa notícia é que as chances de cura são altas, chegando a 95% quando o diagnóstico é precoce. Como foi o caso da Keila, que há 2 anos foi diagnosticada com a doença. É um susto muito grande. Assim, num primeiro momento, você fica sem chão. Ela descobriu um nódulo de gordura ao fazer o exame de toque. E esse foi o caminho para descobrir o câncer, que não era sensível ao tato. 5 meses depois da primeira consulta, ela entrou no centro cirúrgico e passou pelo processo de mastectomia, que é a retirada parcial ou total da mama, encarando uma realidade nova e difícil. É difícil. Você se sente mutilada, você se sente menos feminina. Então, assim, para a mulher é um momento muito difícil, muito difícil. Eu tive muito apoio dos meus amigos, porque se você não cuidar da sua cabeça nesse momento, você se deprime. É muito fácil você entrar numa depressão quando você tem um câncer. Hoje a Keila está curada graças ao diagnóstico precoce, que precisou mais que o exame de toque para ser concluído. O principal diagnóstico para fazer ver lesões, principalmente menores de 1 centímetro, é a mamografia. Então, o principal exame para fazer diagnóstico é a mamografia. O toque vai ajudar, sim, naqueles tumores que têm um crescimento maior. Além de nódulos fixos, endurecidos e geralmente indolores, a coloração avermelhada, a textura da pele do seio extremamente ressecada, a saída espontânea de líquido dos mamilos ou a presença de pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço são indicadores da doença. E para um diagnóstico assertivo, a mamografia é indicada para mulheres com mais de 40 anos e a ultrassonografia para mulheres com menos de 40 anos. Segundo o INCA, a cada ano surgem mais de 59 mil novos casos de câncer de mama no país. E a obesidade é um dos fatores de risco que mais influencia no aparecimento da doença. O câncer de mama, em mais de 80%, ele depende da parte hormonal, né? Então a gente tem que tentar diminuir ao máximo a exposição hormonal da mulher, principalmente o hormônio estrógeno e progesterona. O que tem se mais falado atualmente é em relação à obesidade. A mulher obesa, ela transforma na sua gordura periférica em hormônios, produz mais hormônio do que o normal. Então, esse excesso de hormônios acaba favorecendo ainda mais o câncer de mama. Qualidade de vida, exercícios físicos, boa alimentação e rotina equilibrada formam um conjunto capaz de diminuir a incidência de tumores em 30%. A Keila sentiu isso na pele e hoje tem uma nova visão de como precisa viver. Hoje eu percebo que assim, o meu trabalho é importante sim, mas a minha saúde e a minha vida tem que estar em primeiro lugar. Então eu preciso me cuidar.
E assim, valorizar as pequenas coisas. Um mês que o mundo fica mais cor-de-rosa para lembrar da importância da prevenção e desperta a necessidade da sociedade estar pronta para oferecer a mão para quem precisa de tratamento e encarar a doença com seriedade e esperança. Não se escondam, né? Não adiem, né, a ida ao médico, não adiem o tratamento, porque o tratamento ele é uma oportunidade de cura, né? Então é esse o recado que eu deixo. E acreditar que a vida é muito maior que isso, que a possibilidade de viver, apesar disso, existe, pode ser muito boa, né? E que todas nós estamos no mesmo barco. Hoje são algumas mulheres, amanhã pode ser eu, né? Então todas nós estamos no mesmo barco e nós temos que estar preparadas ou para enfrentar isso ou para ajudar alguém que está enfrentando isso. Tá aí. Excelente reportagem, né? Muitas informações, obrigada. Muitas informações que o doutor pode agora discorrer mais para a gente. Existem causas concretas ou varia, doutor? Como é que funciona essa questão do aparecimento do câncer de mama? Bom, hoje em dia a gente não tem uma causa específica para o câncer de mama, né? Na verdade, a gente sabe que ele é causado por uma proliferação descontrolada das células que carregam uma alteração no material genético aí. E essa alteração do material genético ela pode ser causada por fatores internos, como os hormônios que o doutor citou ali na reportagem, como fatores externos também, como a radiação. Mas não existe uma causa específica para o câncer de mama, não. Muito se fala hoje do exame de toque, né? Outubro, inclusive, é o grande mês que o mundo, né, marca essa questão da prevenção. O exame de toque, ele é importante, sim, ele tem sua importância, mas outros exames precisam ser feitos para a gente ter um diagnóstico concreto, doutor? Sim, o autoexame ele é fundamental, principalmente porque ele pode ser feito em casa, você não está o tempo todo com o seu médico também, e ele é fundamental para a detecção precoce do tumor, que tem as maiores chances de cura, como você disse, né? Mas é importante a gente saber que ele não substitui os outros exames, né? Então, na verdade, ele fica como um sinal de alerta para você passar a sua queixa ou alguma alteração para o seu médico e aí começar toda a investigação e tratamento se for necessário. E existe uma maneira correta, um prazo para que esse exame seja feito? Qual é o dia mais indicado? Sim, então, o autoexame das mamas ele deve ser realizado uma vez por mês. Uma vez por mês para todas as mulheres. Naquelas mulheres que menstruam ainda, o ideal é fazer aproximadamente 7 dias depois da menstruação. E aí fica uma rotina em todos os meses. Naquelas mulheres que não menstruam, o ideal é escolher um dia. Então, naquele dia, você vai fazer o exame. O ideal sempre, a primeira coisa, é você olhar no espelho, conhecer, ver como é que está a sua mama, alterações visuais. Mamilo, se tem alguma lesão, se tem algum machucado, tudo isso. E depois passar pro toque mesmo. E aí, muito se fala de circular, palpação, isso aí não importa. O importante é você tocar a sua mama inteira, conhecer a sua mama inteira e com certeza nas alterações você vai perceber alguma relevância aí. Por isso a importância, né, de conhecer o próprio corpo. Sim, é fundamental. Para o autoexame principal é conhecer o corpo. Isso vale para os homens também, né, doutor? Sim. Também existe, esse é um tema, às vezes não é tão falado, mas o câncer de mama também é comum, também acontece muito entre os homens. Então, na verdade, o câncer de mama ele é raro, ele acontece em 1% de todos os casos de câncer de mama aí, e geralmente ele é descoberto em estágios mais avançados, principalmente porque não existe essa rotina de exames de imagem, rastreamento nos homens como nas mulheres. Então, é fundamental aí o exame do toque mesmo, que é o que pode ser realizado. Não é preconizado para o homem fazer mamografia todo ano, por exemplo. Existe ainda muito preconceito, doutor, quando a gente fala disso, do homem realizar esse exame de toque, do homem se cuidar dessa forma? Existe ainda uma barreira que precisa ser quebrada? Na verdade, o homem ele tem essa barreira para vários aspectos. Tanto para o câncer de mama, que talvez pelo maior desconhecimento de tudo isso aí, até para tumores que são só de homem, por exemplo, como o câncer de próstata, existe aquele preconceito de exame, tudo isso. Mas o câncer de mama acho que é muito mais pelo desconhecimento e aquela sensação de que nunca vai acontecer com a gente, né? Doutora, aqui ó, a Sônia mandou uma pergunta aqui. Aí se uma pessoa ela percebe alguma alteração, alguma suspeita no exame do toque, qual que é o próximo passo? Quais seriam os exames que seriam melhores para um diagnóstico mais assertivo? O que a pessoa deve fazer? Eu acho que antes de qualquer tipo de exame é procurar o seu médico, seja ele ginecologista, que é o médico que acompanha a mulher todo
todo mês, ou a cada 6 meses, ou a cada ano, principalmente, ou o próprio mastologista através da procura espontânea. Mas o mais comum mesmo é procurar o ginecologista, e ele vai examinar, pedir os exames necessários, e se caso, encaminhar para o mastologista. Mas a procura para o mastologista também pode ser feita de primeira mesmo. Olha só, o Donizete Correia, que está nos acompanhando aqui, nos dá bom dia, e ele faz, na verdade, mais uma sugestão, um apontamento. Ele diz: a Secretaria de Saúde do município deveria fazer visitas de prevenção às mulheres em suas residências, evitando câncer de mama. Muitas mulheres não têm acesso à unidade de saúde. O Isaías Menezes também pergunta aqui: o sedentarismo é um fator de risco ao surgimento da doença? Sim, ele pode causar justamente por aquilo que o doutor também citou na obesidade, principalmente depois da menopausa, né? A gordura periférica, ela faz a produção do hormônio feminino, que acaba estimulando a alteração do material genético, como a gente tinha dito aqui. Mas a gente já é bem estabelecido hoje que dieta balanceada, exercício físico regular, controle de peso, tudo isso pode ser fator protetor. Ele acaba não evitando, mas é um fator protetor que pode ajudar aí, né? Tony, em relação a anticoncepcionais, também muitas pessoas falam sobre o uso, se isso pode ser um fator gerador do câncer. Antigamente tinha muita dúvida a respeito disso, mas hoje em dia, recentemente já foi publicado que ele aumenta mesmo o risco de câncer de mama, apesar de ser um risco muito mais dependente ao tempo de uso, não a quantidade, nem hormônio, nem dosagem do hormônio, nada disso. Mas ele já foi bem estabelecido, mas é um aumento muito discreto. A gente acredita que cada 2.000 casos novos aí, seja por anticoncepcional. Mas, estatisticamente, ele aumentou mesmo o risco. Mas o mais importante é colocar na balança, conversar com o seu ginecologista, porque o anticoncepcional, ele tem seus inúmeros benefícios aí também. Não é simplesmente falar que aumenta o risco e não vamos usar anticoncepcional. Acho que é para pesar na balança aí os riscos e benefícios dos dois lados aí. Legal. Bom, gente, vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo com o doutor para falar sobre um tema também muito importante, não só no mês de outubro, mas o ano inteiro, um tema que a gente tem que estar atento, que é a questão da violência contra a mulher. É um assunto que a gente precisa destacar. Nossa equipe foi até as ruas no quadro Povo Fala para saber se o medo de denunciar ainda é muito presente. Na sua opinião, as mulheres que sofrem violência dentro de casa ou no ambiente de trabalho, seja nas ruas mesmo, elas têm medo de denunciar essa agressão? Tem medo por causa da reação, né, que o companheiro pode fazer. Por mesmo já ser agredido, tem medo de ser agredida novamente. E a família também às vezes não apoia, pensa que a mulher é inferior ao homem, e ela não apoia, fala que não é certo, que deve continuar assim. Sim. Por quê? Por sofrer agressões futuramente. Olha, eu não sei se todas as mulheres, porque é difícil saber. Mas penso que por uma tradição histórica assim, de repressão do homem e familiar contra a mulher, ela realmente fica constrangida quando isso acontece e não sente a vontade para, infelizmente, denunciar isso, né? Ela não confia no sistema, porque o sistema ele é homofóbico. É por aí mais ou menos que eu penso. Agora, essa é a minha opinião. Tem medo sim. Às vezes é para não prejudicar a família, outras vezes é medo mesmo que tem. Porque hoje em dia a proteção que tem é só de Deus, né? Então, eu acho que tem sim. Tá aí o povo fala, né? Muita gente ainda tem medo. Tem essa barreira, né? Agora existe uma lei, né, que todos os estabelecimentos comerciais precisam ter cartazes nas paredes, colocando justamente o número 180, que é o do Disque Denúncia, para justamente estimular esse hábito da pessoa denunciar, porque é só assim que a gente vai conseguir combater. Lei municipal aprovada aqui na Câmara, né? Também depois sancionada pelo prefeito. Então, quem está nos assistindo aí, que tem um estabelecimento comercial, se você for até o site da prefeitura, você encontra esse cartaz, até facilita, já está lá formatado para você imprimir e colocar no seu estabelecimento e atender a lei, a mais do que atender a lei, ajudar a divulgar, é uma questão importante. A gente vê aí na rua as pessoas ainda têm medo de denunciar, algumas pessoas não sabem bem como fazer isso.
Bom, vamos voltar ao nosso tema aqui, aproveitar a presença do doutor. A gente tem um outro assunto que também tem a ver com essa questão da saúde da mulher. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, no país, a amamentação exclusiva dura em média 51 dias, ou seja, menos de 2 meses, ficando longe de atingir a recomendação mundial que afirma que o aleitamento precisa ser exclusivo até os 6 meses de vida. Vamos acompanhar na matéria da Rede. A Renata acabou de ganhar o segundo filho e, para ela, a experiência da amamentação oferece benefícios inegáveis para a mãe e para o bebê. É bom que a gente emagrece rápido e fora que o neném assim desenvolve muito mais rápido também com a amamentação, né? Para as crianças, a amamentação previne alergias, infecções respiratórias e anemias, estimula o desenvolvimento intelectual e diminui o risco de diabetes tipo 2 e obesidade. Para as mães, reduz a depressão pós-parto, o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e ajuda a evitar 20 mil mortes de mulheres por câncer de mama ao ano. Na verdade, a amamentação é o alimento que contém todos os nutrientes importantes para o desenvolvimento e a saúde do bebê, né? É importante para a mãe também, para a saúde da mãe, para evitar várias doenças e também para a família, porque é economia para todo mundo. A recomendação mundial é que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses de vida e complementado com a adição de diversos alimentos até os 2 anos ou mais, se possível. Mas apesar dessa recomendação, apenas 35% das crianças brasileiras se alimentam exclusivamente de leite materno até os 5 meses. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde e também do Unicef. Em 1986, apenas 2,9% dos bebês com até 6 meses eram alimentados exclusivamente com leite materno. 10 anos depois, esse número saltou mais de 10 pontos percentuais, chegando a 23,9%. Em 2006, o número ainda era mais expressivo, 37,1%. Mas, em 2013, o número caiu para 36,6%, segundo a última pesquisa nacional de saúde. Os níveis ideais de amamentação poderiam evitar mais de 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos por ano no mundo. Mas mesmo com tantos benefícios, a barreira do preconceito ainda causa constrangimento para muitas mães. Dependendo do local, tem gente que olha meio estranho, tanto é que é por isso que eu acabo levando sempre um paninho para tampar. Mas assim, eu acho que não deveria ter esse tabu, essa coisa, porque a gente está amamentando, é uma vida. Então eu acho que não tinha que ter isso, deixar a gente tão inibida, tão constrangida, sendo que é por um neném. Aqui no Brasil é garantido por lei o direito de amamentar em público. E ao longo dos anos, outros países adotaram leis que protegem e garantem esse direito. Na Austrália, isso acontece desde 1984. No Reino Unido, desde 2010. E nos Estados Unidos, isso só se tornou uma realidade em todo o país em julho deste ano. Aqui pra gente é normal, é natural todas as mães expor a mama para amamentar. Mas a gente sabe que se a gente for em local público, né, você vai num supermercado, alguma coisa, elas ficam com vergonha, porque todos ficam olhando, né? Então a gente precisa mudar isso. É um ato natural, todo mundo tem que amamentar, é importante para todo mundo, né? Os números provam que amamentar ajuda a salvar vidas. E o ato em si carrega mais que benefícios físicos, carrega um amor que é capaz de aumentar os laços afetivos entre a mãe e a criança. É gostoso, a gente se sente mais perto, né? É como se fosse carinho mesmo. Tá aí, né? Mais uma vez uma matéria falando sobre a importância Falei do que era da Rede, não, a matéria da Leilani. A gente acompanhou lá o projeto do São Francisco, né, que tem inclusive a maternidade muito forte, uma estrutura muito grande para atender as futuras mamães e pós-parto também eles têm um trabalho todo especial com a questão da amamentação. Falando nesse assunto, doutor, a amamentação é também um caminho que ajuda a prevenir o câncer de mama? Sim, a amamentação ela é um fator protetor, sim. Principalmente porque no período em que a mulher está amamentando,
ela fica menos exposta aos hormônios. Então ela não tem mais aquela variação hormonal que uma mulher normalmente tem todo mês. Então esse é o fator principal da amamentação. E também porque, voltando ao que a gente estava falando de dieta balanceada, tudo isso, naquele período a mulher fica mais saudável, né? Então ela tem uma dieta melhor, ela controla, não fuma, então tudo isso acaba protegendo também. Mas o principal é porque ela fica menos exposta aos hormônios aí. E aí a gente precisa levantar a bandeira, né, de amamentar. A nossa média infelizmente, de 51 dias hoje no Brasil. A gente precisa vencer essa barreira de amamentar pelo menos por 6 meses. O ideal é que seja amamentação por 6 meses, né? Hoje em dia as mulheres estão com muita dificuldade, até por mercado de trabalho, tudo isso, não consegue ficar essa amamentação exclusiva aí durante 6 meses, né? Mas o ideal é que seria. A gente tem um dado aqui do INCA que fala que o câncer de mama é mais frequente nas mulheres das regiões sul do país, atingindo cerca de 73 a cada 100 mil. Doutor, por que nas regiões sul do país existe esse número mais expressivo de mulheres que têm o câncer de mama? Bom, a gente sabe, o câncer de mama ele é mais comum nos países desenvolvidos, nas áreas desenvolvidas. Então, a região sul do país é uma região mais desenvolvida, principalmente por todos esses fatores que a gente estava comentando. São mulheres que geralmente têm filhos depois dos 30 anos, são mulheres que acabam amamentando menos tempo de 6 meses. Então, esse tipo de doença ele é mais comum nas mulheres que moram em regiões mais desenvolvidas. Então, acho que aí justifica. A região sul é uma região bastante desenvolvida. A explicação para isso é muito mais socioeconômica do que biológica, características assim. Socioeconômica. É a parte da exposição ao hormônio também, que a amamentação impede. A mulher hoje em dia trabalha, já tem o neném e vai trabalhar um mês depois, né? Então a amamentação quase não existe ainda. Doutor, o senhor acha que em relação... A gente vê o Outubro Rosa de uns anos para cá, todo mundo, quando a gente fala todo mundo, com muitas exceções, com muitas aspas, muita gente conhece a campanha e se mobiliza, as instituições, sobretudo, as redes de televisão. O senhor acha que teve um aumento na procura de pessoas que se conscientizaram? Essa campanha da informação, ela tem ajudado no enfrentamento ao câncer? Então, tem ajudado sim, principalmente que um dos objetivos do Outubro Rosa é fornecer os exames para essas mulheres, né? Então, você vê que durante outubro ainda tem aquelas carretas que vão nos lugares e acaba aumentando mais a disponibilidade dos exames e do conhecimento para as pacientes mesmo, mas realmente aumenta mesmo e vem aumentando, como você falou, a importância que se dá para esse evento vem aumentando porque cada ano que passa a gente vem aumentando ainda o conhecimento de número de casos que vão acontecendo, o número de mortes e que a gente pode evitar aí com os tratamentos adequados e precoces, né? Existe um tabu, né, também em relação ao câncer. Eu lembro, era pequeno, até não se gostava de falar câncer, era uma doença, não era bom nem falar a palavra. E hoje a gente fala abertamente, acho que a sociedade também... vocês, do lado de lá, né, do médico, você percebe que as famílias também lidam melhor com isso, com o paciente, procuram essa informação, estão mais atentos a tudo aquilo que envolve o câncer, suas consequências? As mulheres mais velhas tinham esse tabu mesmo, tinham vergonha, não comentava com a familiar, então geralmente o familiar descobria que a mãe ou a tia tinha o câncer de mama na hora de for aumentar, abraçar, tudo isso, e a gente tinha descoberto esses cânceres bem mais avançados, né? Então esse tabu prejudicava muito as mulheres. A gente tem acesso ao SUS hoje das mulheres mais velhas que ainda tem esse tabu, né? Então parece pra gente bem avançado, mas hoje em dia com esse massacre de informações aí, a gente tem descoberto, as mulheres têm tido mais acesso, perdido o tabu, conhecendo mais o câncer de mama, que não é nenhum fator de vergonha, por exemplo, e tem procurado espontaneamente e se preocupado um pouco mais com isso, né? A gente não vê mais esses casos de esconder da família, tudo isso. Inclusive, é extremamente importante, né? A Thaís, no dia que a gente conversou sobre a matéria, ela falou que hoje pode ser uma outra mulher, amanhã pode ser eu. Então, essa rede de apoio, né, precisa existir para que o apoio na hora dessa doença, na hora de enfrentar, exista, para que, inclusive, acho que é um fator que ajuda, né, na superação da doença, na recuperação. Sim, a ajuda psicológica dos familiares, de todo desse apoio, não só do profissional psicólogo, né? Eu acho que
As pessoas que estão em volta da gente são muito mais importantes porque acabam levantando o nosso astral, tudo isso. E isso é muito importante para o tratamento também. Ele é um fator de aumento da eficácia do tratamento, sim. Esse é um ponto que eu queria entrar. A questão da importância da família, sim, né, no tratamento. A gente tá lidando ali com o paciente, né, tem todo o corpo clínico. Mas e a família? Como que é esse fator? Eu acho que existem várias situações aí em que a mulher acaba raspando o cabelo, a família vai lá e todos raspam também. Então é o apoio que você tem em casa, você chegar, aquele ombro amigo, tudo. Nas minhas pacientes, por exemplo, eu falo para quando for nos lugares fazer o tratamento, conhecer outras experiências também, até de outras pessoas, não só a família, né? Mas a família é aquela que você vai chegar em casa, que ela não vai perguntar para você sobre a sua doença, ela vai voltar a conversar com você sobre como se nada tivesse acontecido, e isso gera uma situação em que ela fica mais tranquila e mais situada aí. O senhor falou dessa questão voltando agora um pouquinho, dessa questão que o Outubro Rosa leva os exames até as pacientes, né? A gente sabe que é indicado para mulheres acima de 40 anos a mamografia, sim, mas a ultrassonografia também é importante e pode ser pedida a partir de quantos anos, a partir de que idade? Bom, nós mastologistas, né, ainda existe uma divergência de opiniões a respeito da idade inicial da mamografia. A gente acredita que a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Mas o ultrassom, ele também é importante porque a mamografia é muito difícil de ser realizada, de ser analisada e interpretada em mulheres abaixo de 40 anos. Então o ultrassom sim é uma arma para as mulheres abaixo de 40 anos. Não se considera uma rotina que você deve pedir todo ano, por exemplo, mas é um exame importante que se deve fazer. E acima dos 40 anos ele também ajuda tira as dúvidas que a mamografia pode gerar. Então, na verdade, os dois exames acabam andando juntos, né? Mas só a mamografia que a gente costuma evitar de pedir antes dos 40 anos, que é muito difícil analisar. Mas se já tiver um caso na família, né, tiver um histórico familiar de pessoas que tiveram câncer, pode ser pedido? Sim, aí nessas pessoas que têm história familiar, que possa ter algum alto risco familiar do câncer de mama, aí o padrão do exame da mamografia muda um pouquinho. Então, às vezes a gente acaba antecipando, mas geralmente é a partir dos 30 anos, a gente não costuma antecipar antes dos 30 anos. Doutor, a gente fala muito também, hoje o tratamento do câncer tem uma equipe multidisciplinar, né? É importante o nutricionista, o psicólogo. Como é que é esse trabalho em conjunto, esses fatores todos? Isso ajuda também a motivação do paciente? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse processo. Bom, acho que o principal de ser multidisciplinar é que cada caso é um caso. Então, os tratamentos de câncer são individualizados. A gente não tem dois tratamentos iguais. Então, existem pacientes que vão ser submetidas a todos, radioterapia, cirurgia, quimioterapia. Tem pacientes que não vão ser submetidas a um ou outro. Existe a ordem do tratamento acaba variando também. E o que muito determina isso é a conversa entre a gente. Então, nós conversamos com os oncologistas, e nesse caso, o que a gente poderia fazer. Então, a gente vê como é que ela chega pra gente, conversar com o psicólogo para ajudar, então a gente antecipa alguma outra coisa. Então, na verdade, as nossas condutas e o tratamento ser feito, ele é muito determinado por essa reunião que a gente tem entre todos os especialistas aí, né? Então, acaba individualizando muito o tratamento. Bom, antes da gente terminar aqui a nossa conversa, eu tenho uma dica muito legal para você. A Fundação Cultural de Jacareí abriu inscrições para um workshop de artes cênicas com aulas gratuitas para os interessados acima de 14 anos. E nós preparamos um boletim com todos os detalhes para você conferir mais informações. A Fundação Cultural de Jacareí está com inscrições abertas para o workshop A Arte de Fazer Arte, Viver e Rir, da companhia Los Lobos Bobos. Os pontos artísticos que serão abordados na oficina são a escolha e a linguagem teatral utilizada pela companhia na criação de suas peças, que envolvem literatura, música e humor. Serão 20 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e abertas a todos os interessados com mais de 14 anos. Para participar, acesse fundaçãocultural.com.br até o dia 24 de outubro, preenchendo o formulário e aguardando confirmação. O workshop acontecerá no dia 27 de outubro no Educa Mais Jacareí. Aí mais uma oportunidade. Olha, eu quero agradecer a audiência do Donizete Correia, da Cris Fidelis,
da Sônia, Daniela, Ana Luísa Costa, muito obrigado, Ana Luísa, pela sua audiência, João Paulo Machado, o José Roberto Borges, o Rod Salles, também agradecer ao seu Manuel, lá do São Silvestre, o seu Manuel que veio aqui na sexta-feira conhecer a TV Câmara, ele viu um comercial sobre combate ao fumo, né? É um comercial que a gente passa aqui, um comercial do governo federal, que tem um filho dizendo que perdeu o pai para o cigarro. Ele ficou muito sensibilizado, ele veio lá do São Silvestre até a TV Câmara, ele queria ver o comercial de novo e queria saber como é que ele faz para abandonar o cigarro. A gente passou para ele o endereço do CRASA dele, foi até lá. É isso aí, seu Manuel, a gente fica contente. TV Câmara, um comercial que ele assistiu aqui, despertou nele uma coisa que ele já estava querendo fazer há algum tempo, que era parar de fumar. Ficou nosso abraço para o senhor, também para a dona Adelaide e para a Anitta. A dona Adelaide conheci ela na Feira do Livro esse final de semana, já conhecia, né, claro, mas ela foi lá reforçar que assiste todos os dias o Bom Dia Jacareí. Ela não assiste pela internet, ela assiste pelo 61.4. Um abraço para a senhora também, dona Adelaide. Bom, para a gente finalizar, né, nosso tempo passou rápido. Quais são então as indicações, né, doutor? É uma vida saudável? É também para quem já está em tratamento, já precisa realizar esse tratamento? É confiar no tratamento, como a Thaís falou? Quais são então as dicas que o senhor deixa para o nosso público que está acompanhando o Bom Dia Jacareí? Bom, acho que o principal de tudo é que, como a gente sabe que o câncer de mama a gente não se evita, o principal é não esquecer de fazer os exames todo ano. Então a gente vê bastante caso, doutor, esqueci, passou um ano, esqueci, não fiz 2 anos. Então acho que o fundamental é ser rigoroso nessa realização dos exames todo ano. E como você falou, acho que é fundamental também a confiança no seu médico, né? A gente falou do anticoncepcional, da reposição hormonal, tudo isso é passado pelo seu médico. Se você tiver aquela desconfiança dele, não vai chegar num lugar muito agradável. Mas acho que é isso, a gente batalhar tudo para a gente descobrir os tumores nos estágios mais iniciais possíveis, que tem uma chance de cura aí de quase 100%. Então essa é a nossa luta aí com tudo isso em outubro, com a conscientização, tudo é para descobrir o mais rápido possível e se tornar uma doença de fácil tratamento aí. Outubro reforça, né, doutor? Mas outubro, é o ano todo, né? Exatamente. Devia ser todos os anos rosa, né? Doutor, obrigado, viu? Obrigado por conceder um pouquinho do seu tempo, de sair lá do consultório, de vir aqui participar com a gente. Bom, eu que agradeço, acho que é um prazer aí poder dividir um pouquinho com muitas pessoas aí um pouquinho dessa informação e diminuir o desconhecimento a respeito disso aí, né? Agradecer o pessoal lá do hospital, da assessoria de comunicação, esqueci o nome. Hospital São Francisco. Do Hospital São Francisco, esqueci o nome da Fernanda, que sempre nos atende, sempre nos ajuda aí a fazer as pautas que a gente precisa de saúde pública na cidade. Muito bem. Bom, Bom Dia Jacareí fica por aqui, continue nos acompanhando pelo site jacareí.sp.leg.br, lá você encontra os links para todas as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Bom, lembrando que você também pode acompanhar nosso Bom Dia ao meio-dia e também às 11 da noite, que são os horários das nossas reprises. Sintonize 61.4 e também nos acompanhe pelo nosso canal do YouTube. Lá você consegue acompanhar todo o trabalho realizado aqui pela TV. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Até lá!